Quanto eu paguei para dar luzes no meu cabelo? Pessoal, e esse é o resultado dos meus cabelos. Olha aí, gente, olha o brilho da madeixa, os procedimentos que foi feito no meu cabelo, gente. Luzes, cauterização, hidratação, escova progressiva. Sabe quanto eu paguei? Sabe quanto eu paguei nesses procedimentos? Nesses procedimentos, R$ 150, gente. Foi o valor que eu paguei, né? Ó, meu cabelo tá macio, sedoso, cheiroso. R$ 150. Na sua cidade, quanto custa pra fazer isso? Nossa, aqui é uma piscina, né?